Na Enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia de Champlin, ele afirma que qualquer partícula de álcool na corrente sanguínea destrói células do cérebro, de acordo com as pesquisas, os resultados das pesquisas da ciência médica. Hoje nós iremos fazer a reflexão da leitura diária desta segunda-feira, que está na lição da Escola Bíblica Dominical, a lição de número 8, que tem como tema a sobriedade na obra de Deus. O texto está em Gênesis capítulo 9, do verso 20 ao 24, e lerei o 20 e 21, que está escrito assim: Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda. O vinho é a primeira vez na Bíblia que se menciona esta bebida chamada vinho, fruto, resultado da prensa das uvas. E nessa primeira informação, nós já vemos que o primeiro usuário do vinho, ele se embebedou. E nessa condição de ébrio, ele se despiu e ficou nu dentro da sua tenda. Então, o vinho é um produto que tem os seus benefícios. Ele é muito apreciado, especialmente na gastronomia do Mediterrâneo, ali dos países do Mediterrâneo. E ele tem algumas propriedades que são benéficas, conforme as Escrituras. Há um ditado dos hebreus que diz que o figo nutre o corpo e o vinho alegra o coração. No Salmo 104, o verso 15, está escrito: E o vinho que alegra o coração do homem, e o azeite que faz reluzir o seu rosto, e o pão que fortalece o coração do homem. Esta aqui é uma referência ao vinho como um elemento que traz alegria ao ser humano. Nós vemos em segundo lugar que em Caná da Galileia o Senhor Jesus operou seu primeiro milagre, que foi transformando a água em vinho. Está em João capítulo 2, verso 9. E logo que o mestre-sala provou a água feito vinho, não sabendo de viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo. O mestre-sala era o organizador do evento, da distribuição das bebidas e tal. Ele, quando provou aquele vinho, ele viu que era um vinho de altíssima qualidade. E ele fez uma observação ao esposo. Geralmente o pessoal dá o vinho bom na primeira fase da festa. Depois que as pessoas já beberam à vontade, eles servem o vinho de segunda classe. E tu não, tu fizeste o contrário, tu deixaste melhor para depois. Então há as pessoas que entendem, os provadores de vinho, quando eles vão provar se o vinho é bom, eles primeiro cheiram, sentem o cheiro, depois eles colocam na boca para sentir o sabor do vinho. A maioria deles não engole, eles só fazem esse processo para sentir o sabor. Porque esse que é o importante da sua profissão, da sua função, é ver, provar a qualidade do vinho. Tem pessoas que tomam uma bebida e aquela bebida provoca um estado de prazer, para eles, maravilhoso. E eles pedem um segundo copo ou uma segunda dose para novamente ter esse prazer. Mas esse prazer só existe na primeira prova. Depois ele vai só se encharcando, Mas ele nunca mais, durante esse período, ele vai sentir o prazer da primeira prova. Vejam, por isso que naquela época eles já entendiam disso. Depois que o pessoal bebia à vontade, qualquer coisa serviria para eles. Mas nessa festa que Jesus participou, o melhor ficou para depois. Em 2 Samuel 16, 2, nós vemos o uso terapêutico do vinho. Quando Davi voltava daquela fuga de Absalão, Ziba, que era o administrador do filho de Saul, ou do filho de Jonatas, neto de Saul, veio com alimentos e vinho. E Davi perguntou: o que tu queres com isso?
Ele disse que era o alimento para alimentar os famintos. E com relação ao vinho, ele disse: e o vinho para beberem os cansados do deserto. Porque o vinho ele dá energia, renovaria as forças dos cansados. Provérbios 31:6 também há uma recomendação sobre o uso dessa bebida. Nos diz assim: dai bebida forte aos que estão prestes a perecer, e o vinho aos amargurados de espírito. Então, naquela época, o vinho tinha essa função terapêutica. Em Lucas 10:34, nós encontramos essa declaração. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho. Vejam como o vinho estava presente. Até um homem que estava viajando, o chamado bom samaritano, ele tinha esses elementos de primeiros socorros. Quando ele encontrou um homem ferido, ele foi lá, limpou, amarrou, botou azeite e botou o vinho como um produto higienizador e também anestésico. Paulo, quando se dirigiu a Timóteo, que andava adoentado, ele disse o seguinte: não beba mais água só, mas usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. 1 Timóteo 5:23. Tem pessoas que estão aproveitando esse texto de Paulo para dizer que Paulo mandou tomar vinho. Paulo não mandou Timóteo tomar vinho. Ele mandou ele tomar a água com um pouco de vinho. Porque o vinho tinha essa função adstringente, essa função purificadora da água. A água naquela época não era tratada, então havia muitos problemas de enfermidades intestinais, estomacais, provocadas pelos vermes, pelas bactérias, que havia na água não tratada. E o vinho tinha essa função higienizadora, purificadora da água. Hoje muitas cidades têm água tratada, mas lá naquela época não tinha. E o vinho era o elemento que fazia essa limpeza da água. Entretanto, as Escrituras é enfática em mostrar a moderação no uso dessa bebida. Aos bispos, em 1 Timóteo 3,3, é recomendado que ele não deve ser apegado ao vinho. Isso aqui não é uma proibição, mas é uma orientação para ele, o bispo não ser um dependente do vinho. Já no capítulo 3, verso 8, a recomendação aos diáconos é que os diáconos igualmente devem ser dignos, homens de palavra, não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos. Veja que aqui não é só o vinho que está sendo recomendado, existem várias recomendações e no meio delas o excesso do vinho, a falta de moderação, a falta de temperança no uso desse produto, dessa bebida. Com relação às mulheres, também há recomendações na palavra de Deus. Em Tito 2,3, a recomendação é esta: as mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias no seu viver, como convém a santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem. Como o vinho é cultural naquela região, assim como aqui é cultural as pessoas na hora da refeição comerem com uma jarra d'água ou com uma garrafa de refrigerante ou com uma jarra de suco, que acompanha ali a refeição, eles lá é o vinho. O produto, o acompanhamento líquido é o vinho, isso é cultural. Nós, aqui a nossa cultura é diferente, poucas pessoas têm essa cultura de usar o vinho durante a refeição. Agora, o que recomenda as Escrituras com relação ao vinho? Apesar dos seus benefícios e da sua sedução, existem os riscos. Provérbios 20 e o verso 1 nos diz: o vinho é escarnecedor, a bebida forte é alvoroçadora, e todo aqueles que neles errar nunca será salvo. Aliás, nunca será sábio. Por isso a necessidade de moderação, de manter uma certa distância. Efésios 5,18 tem uma recomendação fantástica que nos diz: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Quando os coríntios faziam a ceia, eles usavam vinho e pão.
E eles tanto comiam como bebiam que chegavam até a se embriagar. Por isso Paulo escreveu a carta recomendando a moderação no uso desse produto. E aqui Paulo está dizendo que a pessoa não se embriague com vinho, mas se encha do Espírito. E ele dá a diretriz de como ser cheio do Espírito. Você quer ser uma pessoa cheia do Espírito? Você quer se encher do Espírito? Olhe a recomendação de Efésios, seguindo aí o verso 18, do 19 ao 21. Ele diz, vou voltar ao final do versículo, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Essa é a diretriz, esse é o princípio para se ser cheio do Espírito. Algumas pessoas procuram outros meios, mas o meio, a diretriz das Escrituras é esta. Se nós fizermos isto, certamente nós estaremos tendo uma vida sóbria. A falta de sobriedade não está relacionada apenas ao uso de bebidas alcoólicas, mas também a outros comportamentos, outras atitudes de intemperança diante das circunstâncias nas quais nós nos encontramos no dia a dia. Se você seguir essa diretriz e for cheio do Espírito, então você saberá administrar qualquer circunstância, seja ela boa, seja ela ruim, porque o Senhor vai te ajudar através da ação do Espírito Santo na sua vida. Que Deus te abençoe e tenha uma ótima segunda-feira.